Olá, pessoal! Essa semana nós vamos fazer a devolutiva da semana da aula passada, né? Alguns alunos me enviaram e eu gostaria que vocês corrigissem, né? E quem não fez pode anotar no caderno para usar depois. A primeira questão sobre esse tema, né? Como começou a ocupação do território brasileiro, quais foram as principais atividades econômicas, né? De interesse da coroa portuguesa. Vocês tinham que olhar no mapa e na legenda estavam as respostas. Então, as primeiras atividades dos séculos XV, XVI, até o comecinho do século XVII, são a cana-de-açúcar, que começou lá na região Nordeste, por conta do clima, do solo e de ser um produto de muito interesse para a Europa, né, para a produção de açúcar. O tabaco. Depois, a pecuária, a criação de gado, que foi trazido para cá pelo colonizador. A agricultura de subsistência, né? Nem todas as tribos indígenas eram agricultoras. O colonizador trouxe essa cultura do cultivo da terra também, né? E de muitos produtos que aqui não existiam. E as drogas do sertão, que eu já falei para vocês no vídeo anterior, que eram as especiarias, as ervas, os temperos, que eles encontraram na região da Amazônia e que não existe na Europa e até nos outros continentes. E elas tinham muito valor econômico. A questão 2 era uma leitura da legenda sobre as setas, né? A seta roxa indicava a direção geral das bandeiras, que eram os movimentos dos governantes da época de aumentar o território brasileiro. Então, esses homens saíam em bandos, a cavalo, conquistando terras, tudo que valesse dinheiro. E o grande obstáculo eram as tribos indígenas, né? Eles ajudaram muito na ampliação e conhecimento do território, mas também foi uma época de muita violência, porque a tribo que resistia, ela estava diretamente em confronto. E o europeu já tinha arma de fogo, então a gente pode imaginar quem na maioria das vezes levava a pior. A seta verde, as migrações internas, porque a população que foi crescendo na colônia, então, ela foi aumentando, né? E aí, essa população se deslocava dentro do território, inclusive atraída pelas atividades econômicas. A seta vermelha é a chegada da população que veio de outros países para cá, os imigrantes, né? Muitos vieram no período da Primeira Guerra Mundial, fugindo da guerra, vieram em função de saber que aqui era uma terra nova e promissora, vieram trazidos para trabalhar na lavoura de café, né? Enfim, depois na fábrica, que foi surgindo já no século XVIII e XIX, na cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, a migração, que é o movimento da população aqui dentro, e a imigração, que é a chegada de pessoas de fora, faz muito parte da nossa história, né? Nós somos o resultado, a nossa população é resultado dessa mistura, né? Não tem nada de errado nisso. A atividade 3, né, era sobre os símbolos. O círculo referente ao ciclo da borracha, na região norte, da produção de castanha, e a estrela, as drogas do sertão. Então, eram produtos, né, valiosos que movimentaram na época essas regiões. E sobre a expressão ilhas econômicas, é uma expressão utilizada para explicar que o Brasil se desenvolveu de forma desconectada, né? As atividades econômicas aconteciam em diversas partes do território, mas elas não eram interligadas. Muitas vezes, a atividade econômica na região norte não era conhecida pela população da região central ou do sul, e vice-versa. O território era muito grande, né? E outras regiões do território nem eram povoadas e quase não tinham nenhuma atividade econômica. Se a gente comparar esse início do Brasil com a ocupação do Brasil hoje, nós comprovamos esse fenômeno, porque até hoje a população é concentrada em alguns lugares e em outros não. Ok? Eu vou deixar um vídeo para complementar esse tema e uma única atividade para essa semana que eu já explico para vocês.